Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 21 de abril, quarta-feira, está em João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. E nós, mais uma vez, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, nós estamos na terceira semana do tempo da Páscoa, então ainda nesse clima pascal, celebrando a ressurreição de Jesus, e nós hoje aqui estamos acompanhando um trecho do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde está o famoso discurso ou pregação do pão da vida, em que Jesus fala basicamente sobre o mistério da Eucaristia. Ele se apresenta como o pão que alimenta e que traz a salvação, que traz a vida eterna. É durante essa pregação, por exemplo, que Jesus diz: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E no trecho que nós estamos acompanhando hoje, é claro que esse trecho de hoje dentro da Páscoa nos faz lembrar que uma das formas mais maravilhosas, uma das formas principais de nós encontrarmos o ressuscitado é por meio do sacramento da Eucaristia. E Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo para a multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O ressuscitado, ele se deixa encontrar na Eucaristia, e ele quer nos alimentar com a sua presença. A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro com o ressuscitado. Nós temos várias formas de encontrar o ressuscitado na nossa vida. E uma das principais, sem dúvida, é o sacramento da Eucaristia, quando nós podemos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e, principalmente, quando nós podemos comungar do Santíssimo Sacramento do altar. Nós estamos nos unindo ao ressuscitado e sendo transformados por esse encontro quando ele acontece com o coração aberto, em estado de graça. O ressuscitado toca o nosso coração, a nossa alma e nos configura a ele, nos transforma nele. Agora, hoje, nós somos convidados também, como ensina Santo Agostinho, a contemplar no Evangelho de hoje o mistério da humildade de Jesus. Sim, nós celebramos o ressuscitado e ao longo desse tempo da Páscoa nós somos convidados a refletir como nós podemos ressuscitar junto com ele, porque nós somos vocacionados à ressurreição. O próprio Jesus diz no Evangelho de hoje que o Pai não quer que nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho se perca, mas que esses que o Pai confiou ao Filho sejam ressuscitados no último dia. É o que diz no versículo 39 do Evangelho de hoje. Então a nossa vocação, como aqueles que foram confiados pelo Pai ao Cristo, ao Filho eterno, a nossa vocação é ressuscitar com Ele no último dia. E para que a gente entre nesse caminho de ressurreição, sem dúvida, é fundamental nós cultivarmos a virtude da humildade. E hoje nós contemplamos Jesus humilde no Evangelho de hoje. Ele que não quer
ocupar o lugar do Pai. Ele que se revela como alguém que foi enviado pelo Pai e que veio aqui não para realizar a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Na verdade, nós sabemos, há uma profunda comunhão entre a vontade de Cristo e a vontade do Pai. Mas Jesus, para revelar o mistério da sua humildade, diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Santo Agostinho, refletindo sobre esse trecho do Evangelho, mais especificamente sobre a humildade de Jesus, ele diz o seguinte: que mistério há aqui tão grande? Eu vim humilde, eu vim ensinar a humildade. Eu sou o mestre da humildade, nos ensina Jesus. E continua: aquele que vem a mim, incorpora-se a mim. Aquele que vem a mim, torna-se humilde. E aquele que adere a mim, será humilde, porque não faz a sua vontade, mas a de Deus. A partir disso, se nós somos chamados à ressurreição, e como Santo Agostinho nos lembra, aquele que ressuscita com Cristo se torna humilde como ele, nós podemos dizer: o ser humano foi criado para a humildade. Essa é a condição humana autêntica. O homem, o ser humano realizado é profundamente o Cristo. Como nós vemos no mistério do Cristo, o Verbo divino se revela como homem profundamente humilde para mostrar aquilo que nós somos criados para ser. Nós somos criados para a humildade. E aqui eu queria convidar você para refletir sobre algo que muitas vezes a gente não consegue diferenciar muito bem, que é a humildade e a baixa autoestima. Não são a mesma coisa. Não são. A baixa autoestima, pessoal, ela é, de certa forma, uma forma de egoísmo, de egocentrismo. Por quê? Porque a pessoa coloca o seu eu no centro. Ela fica desanimada e sem esperança porque o seu olhar está fixo nas suas fraquezas, naquilo que ela não sabe fazer, naquilo que ela não consegue ser. E aí ela fica se comparando toda hora com os outros e vem um sentimento de desânimo, de vazio, que muitas vezes se transforma em revolta. E a pessoa, isso é fruto da inveja, ela começa a ficar chateada com aquilo que os outros conseguem fazer, com aquilo que os outros são. Ela olha para as suas fraquezas, para as suas limitações, fica triste e fica revoltada. É isso que pode acontecer numa pessoa que tem baixa autoestima. Isso não é virtude. Isso é um modo de egoísmo, porque é a pessoa colocando o eu dela com as suas fraquezas no centro. O humilde, aquele que tem a virtude da humildade, ele enxerga sim as suas fraquezas. Porém, o seu eu com as suas fraquezas não estão no centro. O coração humilde é aquele que coloca no centro Deus e a sua vontade. É por isso que o coração humilde, ele não fica sem esperança. É por isso que ele não fica triste. É por isso que ele não abre espaço para a inveja. Porque ele olha para as suas fraquezas, mas no centro de tudo, o seu coração está voltado para aquele que o chamou, para Deus, para a misericórdia divina, para a vontade de Deus. E aí o coração dele se enche de gratidão. Deus me escolheu mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas fraquezas. Ele me amou, ele me elegeu, ele me escolheu. O que eu vou fazer agora se não corresponder a essa graça de Deus, que me amou por primeiro? Esse é o coração humilde, que se torna livre. Perceba, uma pessoa com baixa autoestima, ela não é livre. Ela é escrava do seu ressentimento, da sua inveja, da sua tristeza, do seu rancor, do seu ódio, que vem por causa dessas coisas. O coração de uma pessoa com baixa autoestima é um coração aprisionado, triste, com cheiro de morte. Por outro lado, o coração daquele que é humilde, esse sim é um coração ressuscitado, porque tem Deus e a sua vontade no centro. Jesus revela no Evangelho de hoje o mistério da sua humildade ao se submeter alegremente à vontade do Pai. 2 capítulos antes, aqui no Evangelho de São João, lá no capítulo 4, 32, o mesmo Jesus disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou." Isso é um coração humilde. Ele é todo para Deus. Ele é sincero, sim, ao reconhecer as suas fragilidades, as suas limitações. Mas o seu olhar não está voltado, em primeiro lugar, para isso.
O olhar do coração humilde está voltado acima de tudo para Deus, o que não significa esquecer os pecados pessoais que precisam ser convertidos, o que não significa deixar de enxergar as fraquezas que precisam ser vencidas em mim. Mas essa luta vai ser enfrentada com esperança, porque o olhar está voltado antes de tudo para Deus, que nos chama, que nos envia, que nos vocacionou à ressurreição. Vamos meditar hoje sobre isso. Será que eu consigo fazer esse discernimento, essa separação? Será que eu tenho clareza entre a diferença entre humildade verdadeira e baixa autoestima? Perceba, procure hoje meditar sobre isso. Muitas vezes o coração que tem baixa autoestima é um coração que carrega muitas feridas, que já foi muito decepcionado, que já foi muito deixado de lado, mas não soube trabalhar isso muito bem. Ele precisa ressuscitar. Isso significa, nesse caso, transformar um coração de pedra, porque o coração de alguém com baixa autoestima é um coração de pedra, num coração de carne, num coração vivo e vida ressuscitada. Esse é o coração do humilde. É o coração que se alegra em ser todo para Deus, e por isso ele é livre, e por isso ele é grato, e por isso é um coração cheio de louvor, é um coração pobre, livre e feliz. É assim que o nosso coração é chamado a ser. É o coração do ressuscitado. Que ele nos conduza durante essa oração de hoje. Peçamos a ele: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.